Bom, mas o que a Bíblia fala sobre isso? É a glândula pineal algo que Deus criou para entrar em contato conosco? A Bíblia não fala que Deus criou um órgão para se comunicar conosco, e nem dá um entendimento sobre o que é essa glândula, ou fala sobre o terceiro olho, não tem isso na Bíblia. Mas um texto que pode levar alguns a interpretar isso está em Gênesis capítulo 32, versículo 30, que fala assim, ó: Por isso Jacó deu ao lugar o nome de Peniel, pois ele disse, eu vi a Deus face a face, e ainda assim minha vida foi preservada. Então alguns interpretam que Peniel era por causa da glândula pineal, por isso ele pôde ver a Deus face a face e não morrer, e que através da pineal ele pôde ter essa experiência. Mas na verdade isso é apenas uma coincidência. Peniel não é exatamente a glândula pineal. Peniel é uma junção das palavras hebraicas pani e el, que significam respectivamente face e Deus. E de fato, o nome pode ser associado a características como força espiritual e conexão com o divino. Porém, a palavra pineal vem do latim pinea, que significa pinheiro ou como um pinhão, em referência à forma da glândula pineal, que se assemelha a uma pequena pinha. Embora as palavras pineal ou peniel sejam similares em termos de sonoridade, elas têm origem e significados diferentes. A glândula pineal recebeu esse nome provavelmente pela semelhança que os antigos encontraram entre sua forma e a forma de uma pinha, e não por causa desse texto bíblico que fala do lugar Peniel. As palavras se parecem devido à terminação semelhante, eal e el, mas essa semelhança é superficial. A palavra pineal é derivada de uma descrição anatômica e não tem qualquer relação com o hebraico ou com conceitos bíblicos. Já Peniel tem um significado profundamente teológico e está diretamente ligado à narrativa bíblica. Porém, é no mínimo improvável que eles tivessem conhecimento sobre essa glândula para nomear o local. Mas então, o que a Bíblia fala sobre experiências espirituais ou visões? Porque isso existe de fato. A Bíblia fala. Existe um versículo bíblico que fala sobre isso. Nós lemos Deuteronômio capítulo 18, versículo 10 ao 13. Fala assim: Não se deve encontrar em seu meio alguém que queime seu filho ou sua filha no fogo, ou que use de adivinhação, ou que pratique magia, ou que procure presságios, ou um feiticeiro, ou alguém que prenda outros com encantamento, ou que consulte quem invoca espíritos, ou um adivinho, ou alguém que consulte os mortos. Pois quem faz essas coisas é detestável para Jeová. E por causa dessas práticas detestáveis que Jeová, seu Deus, expulsa essas nações diante de você. Você deve se mostrar irrepreensível perante Jeová, seu Deus. Bom, talvez você pense, né? Isso é Velho Testamento. Bom, mas isso não foi abolido por Jesus. E os apóstolos posteriormente expulsaram espíritos de adivinhação. Além do mais, os que se converteram pararam de praticar magia queimando seus livros. Então, pelo que dá a entender, a mediunidade e todas as suas práticas continuam proibidas. Porém, entendamos um ponto. A Bíblia não proíbe abrir o terceiro olho, mas sim as práticas a partir dessa abertura. Pois, teoricamente, dentro desse conceito de terceiro olho, Jesus e os apóstolos usaram o poder dessa glândula e ela é ativada quando Deus ou algum anjo quer, para que permita que o indivíduo tenha visões ou veja com quem está falando. Então é possível que Deus tenha usado essa glândula com o profeta Ezequiel, por exemplo. Esse profeta tinha várias visões de anjos, de carros celestiais e etc. Mas claro que dentro desse conceito que nós apresentamos aqui. A Bíblia não fala que tem um terceiro olho e tal, dentro desse conceito, tá bom? A Bíblia também não fala que é errado abrir o terceiro olho, mas diz que consultar os espíritos e falar com os mortos é detestável. Mas não diz nada sobre abrir o terceiro olho, até porque esse é um conceito mais atual. Então alguém pode ter o terceiro olho aberto, mas não consultar os espíritos, ou não fazer qualquer prática detestável, citada em Deuteronômio. Bom, mas por que querer abrir se não vai poder usar, ou falar com espíritos? Ou por qual outro motivo alguém poderia abrir? Bom, poderia ter outros motivos que eu não sei. Talvez apenas curiosidade, que é o meu caso, por exemplo. Mas o que a Bíblia deixa claro é o que está em Deuteronômio. Usar de adivinhação, praticar magia, presságios, feitiçarias, encantamentos, invocar espíritos, consultar os mortos são práticas erradas. A Bíblia proíbe as práticas a partir da abertura, e não a abertura em si. E se você tem o terceiro olho aberto, é melhor você não praticar o que diz Deuteronômio. Mas por quê? A Bíblia não deixa claro nesse texto de Deuteronômio, mas podemos fazer algumas conclusões a partir do que dizem os outros textos. Por exemplo,
Apocalipse diz que Satanás e seus anjos foram expulsos aqui para a terra. Nós lemos isso em Apocalipse capítulo 12, versículos de 7 a 9, depois do 12. Fala assim, houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Por isso alegrai-vos aos céus, e vós neles habitais. Ai dos que habitam a terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então, na verdade, o indivíduo muito provavelmente pode não estar falando com um espírito bom, não com um anjo de Deus, mas estar falando com um espírito que se rebelou contra Deus, com um anjo de Satanás. Pois desde o pecado, Deus se afastou da humanidade, e por vezes ele enviou anjos. Só que por causa do pecado, ele não usa mais esses meios. Nós lemos em Isaías capítulo 59, versículo 2, fala assim, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então Deus não aparece hoje por causa do pecado. A maior parte dos anjos que estão aqui são anjos que foram expulsos do céu, segundo o texto que lemos de Apocalipse. Então, se um indivíduo vai atrás, provavelmente não vai encontrar um anjo de Deus, mas um anjo do diabo. E o texto também diz que eles estão aqui para enganar. Eles se disfarçam de anjo de luz. Nós podemos ler isso em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, que fala assim, isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Então, com o espírito é assim, né? Eles não têm forma física. Então, eles podem aparecer como qualquer um para você, né? E te enganar. O texto até falou anjo de luz, né? Eles podem ser um anjo de luz e te enganar, você achar que é um anjo. Pois o mundo espiritual é como uma porta desconhecida, onde nós colocamos a mão sem saber o que pode acontecer com ela quando colocarmos. Pode não acontecer nada, como podemos voltar sem a mão, entendeu? Então você acha que você está vendo o anjo de Deus, mas na verdade você está vendo um anjo caído se disfarçando de um anjo celestial, mas na verdade não tem nada daquilo, ele é um anjo de Satanás, né? Então ele pode se fazer de bom e até te ajudar, mas no fim ele só quer te desencaminhar, tirar do caminho de Cristo, entendeu? Essa é uma interpretação do porquê Deus proibiu essas práticas, porque ao nosso redor há muitos anjos caídos, né? Essas sombras, aparições que nós vemos são esses anjos caídos. E a carta de João alertou as congregações sobre isso. Nós lemos em 1 João capítulo 4, versículo 1. Fala, amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então aqui o apóstolo João nos ensina a não aceitar cegamente qualquer ensino espiritual. Então o fato de alguém se apresentar como profeta, mestre ou usar linguagem cristã não é garantia de que é de Deus. E se for um anjo de luz, mesmo assim, não prova de que tal criatura é de Deus. Esse texto é um chamado ao discernimento espiritual. João instrui os crentes a testarem os ensinos e os espíritos que os motivam, pois muitos estão infiltrados na igreja com aparência de piedade, mas com doutrinas falsas, né? A fidelidade à verdade sobre Cristo é o critério principal para essa prova. Naquele tempo já havia muitos falsos profetas, então um espírito mentiroso seria só mais um desses. Esse texto também nos ensina que nem toda experiência espiritual é proveniente de Deus, porque o mandamento é claro, provai os espíritos. Dokimazete é a expressão no grego, que significa testar, examinar criteriosamente. Isso se aplica diretamente a qualquer prática espiritual que reivindique a revelação, percepção superior ou conexão com o mundo invisível. Em outro texto, Paulo nos ensina o seguinte, Gálatas capítulo 1, versículo 8. Fala assim, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Aqui, Paulo explica que se um anjo do céu descer e não proclamar o evangelho, seja anátema. Mas por que o anjo do céu iria vir aqui sem uma missão de Deus? Então, para pregar coisas que não tem nada a ver com o evangelho, então, provavelmente não é um anjo de Deus. Então, por isso nós deveríamos ter cuidado.
Nem mesmo seres celestiais têm autoridade para alterar o evangelho. E é isso que acontece, por exemplo, com o Espiritismo de Allan Kardec. A ideia é criar um evangelho à parte do de Cristo, como um complemento, né? E isso nos ensina novamente que todo ensino bonito e sobrenatural, visões, revelações, anjos, deve ser comparado com a verdade de Cristo. Conforme a Bíblia, os anjos só vêm quando possuem a permissão de Deus para levar uma mensagem. Afinal, um anjo significa mensageiro, né? Porém, se esse anjo não está com Cristo, provavelmente você terá problemas com a mensagem que este anjo te passar. E por que entrar em contato com esses seres? Por mais que haja visões espirituais realmente magníficas, você provavelmente vai entrar em contato com anjos que se rebelaram e estão do lado de Satanás. Pode até ter anjos caídos que queiram ajudar de alguma forma e que não são maus. Porém, se a Bíblia proíbe, alguma coisa tem. E a Bíblia não fala que tem um meio termo aqui, esse daqui ele não quis ficar no céu, mas é bom. Não tem isso. A Bíblia não fala que tem, pelo menos, né? Se eles não estão do lado de Deus, estão do lado de quem? Só tem dois lados, ou você fica do lado de Deus, ou do diabo. Na verdade, ninguém pode se opor a Deus, né? Então, mesmo assim, é perigoso você ter contato com esses seres. Além disso, muitas vezes a magia, o ocultismo e a comunicação com espíritos eram formas de buscar poder sobrenatural sem depender de Deus. A Bíblia ensina que Deus é a fonte de todo poder e sabedoria, e que os seres humanos devem buscar a sua orientação e não recorrer a fontes ocultas para obter respostas ou controle. O versículo descreve essas práticas como abomináveis, pois envolvem tentar acessar um poder espiritual sem a orientação divina, ao invés de confiar em Deus. Em várias passagens, o foco é que o povo de Deus deve confiar plenamente em sua orientação, em sua palavra e em sua providência. A Bíblia, em vários textos, como Abacuque, capítulo 2, versículo 4, Romanos, capítulo 1, versículo 17, Gálatas, capítulo 3, versículo 11, Hebreus, capítulo 10, versículo 38, diz que o justo vive pela fé. Então, buscar poderes espirituais em fontes externas, que não seja de Deus, é visto como uma forma de falta de fé em Deus. A Bíblia diz, em Isaías capítulo 8, versículo 19 e 20, fala assim: quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos que o chiureiam e murmuram, acaso não deve o povo consultar o seu Deus? A favor dos vivos, consultar-se-á com os mortos? A lei e o testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca terão a luz da aurora. Então esse trecho aponta para a ideia de que, em vez de buscar orientação em fontes espirituais que não vêm de Deus, como necromantes e adivinhos, devemos buscar a orientação nas Escrituras e na lei de Deus. Afinal, nós somos o povo dele. Então a gente busca a orientação dele. E muitas práticas ocultas e mágicas eram e ainda são uma forma de substituir a adoração verdadeira a Deus. O ser humano muitas vezes é tentado a buscar poder ou resposta sem se submeter à autoridade de Deus. Essas práticas podem levar as pessoas a se afastarem de um relacionamento genuíno com o Criador. A Bíblia diz: não terás outros deuses diante de mim. Então, se nós estamos indo atrás e servindo, gostando desse mundo espiritual, é muito fácil a gente começar a adorar alguém de lá. Então, existe um perigo, né? Esse pode ser um dos motivos do porquê Deus proibiu. Então, se a gente adorar alguém de lá, tem que ser o Deus Todo-Poderoso. Deus exige devoção exclusiva. Então, a Bíblia, sendo a palavra de Deus, já é o suficiente para nós entender o que precisamos e o que nós queremos também. Nós lemos Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A expressão viva aqui sugere que a palavra de Deus tem um poder de transformação que gera vida e atua continuamente. O termo eficaz significa que a palavra de Deus tem o poder de realizar aquilo para qual foi enviada. A metáfora da espada de dois gumes é usada para ilustrar a precisão e a capacidade de penetração da palavra de Deus. Assim como uma espada afiada pode cortar com precisão em ambas as direções, a palavra de Deus é capaz de discernir e atingir a divisão mais profunda da pessoa, indo além das aparências. A referência à divisão da alma e do espírito aponta para a capacidade da palavra de Deus de discernir os aspectos mais profundos da natureza humana.
A distinção entre alma e espírito, né, que é um dos assuntos mais difíceis da Bíblia, na verdade, né, sugere que a palavra de Deus é capaz de acessar o mais profundo do ser humano, separando o que é da alma, a parte emocional, a psique, e o espírito, que é a parte mais íntima relacionada com Deus. A expressão juntas e medulas é uma metáfora para as partes mais íntimas e essenciais do corpo humano, sugerindo que a palavra de Deus vai além do visível e do material, tocando até nos aspectos mais íntimos e secretos da pessoa. Então, aqui a palavra de Deus é descrita como sendo capaz de sondar os pensamentos e intenções do coração humano. Ela não se limita a julgar as ações externas, mas vai além, penetrando os motivos internos e os desejos mais secretos. O termo discernir implica uma habilidade superior de avaliação. A palavra de Deus não apenas observa, mas também revela e julga a verdade profunda dos corações humanos. A palavra de Deus não é apenas uma instrução ou mensagem moral, mas algo vivo que tem poder de transformar e renovar. Também é uma ferramenta para discernir os verdadeiros pensamentos e intenções do coração, porque ela expõe a realidade interior e convida o crente a um processo de autoavaliação e arrependimento. A palavra de Deus é tanto um guia quanto um juiz da vida espiritual do crente. A nossa palavra de Deus hoje é a Bíblia, e é tudo que nós temos. Que não vai vir um anjo aqui, pousou aqui e vai falar aqui que Deus mandou. Não, deixou escrito pra gente. E a própria Bíblia vem dizendo pra gente que ela mesma é a palavra de Deus. Então, com base no que nós vimos aqui, nós podemos optar por deixar o terceiro olho para quando formos perfeitos, se for o caso, e quando a graça nos atingir e sermos perdoados de nossos pecados. Por enquanto, nós temos que levar uma vida de fé e não ficar querendo ter uma vida de visões espirituais a todo tempo, né? Isso são coisas pontuais, né? Deus quer um relacionamento sincero, de fé, né? E é isso que nós devemos procurar, né? A Bíblia sempre fala de fé. Jesus disse a Tomé, em João capítulo 20, versículo 29, que ele creu porque viu. E feliz aquele que não vê e crê. Então, o mundo espiritual é mais real que aqui, na verdade, né? Aqui é uma cópia, né? É uma criação aqui, né? Lá também, né? Mas lá veio primeiro do que aqui. E se nós pudéssemos ver, né, nós ficaríamos amedrontados com a quantidade de espíritos que nos rodeiam e alguns até que nos influenciam. A Bíblia diz em 1 Pedro 5, versículo 9, que o diabo é como um leão que ruge, que anda em volta, procurando a quem devorar. Então, às vezes, é melhor não vermos certas coisas para focar no que realmente precisamos, que é o arrependimento de nossos pecados e uma vida cristã, cada vez mais se aperfeiçoar no que Jesus ensinou. Olá, berianos! Esse foi um corte. Se você quiser assistir o vídeo na íntegra, o vídeo completo estará na descrição e no primeiro comentário fixado. Se você gostou, pode deixar o seu like e se inscrever nesse canal.